Você já teve a sensação de que o mundo enlouqueceu? Como se, de repente, o esforço tivesse perdido valor, a sabedoria se tornasse suspeita e a estupidez fosse celebrada? Hoje parece que quanto menos você sabe, mais chances tem de ser ouvido. Quanto mais superficial for seu pensamento, maior a chance de viralizar. E se você agir como um completo idiota, com um sorriso no rosto e uma boa dose de autoconfiança, é possível que você não só seja aceito, mas aplaudido, idolatrado, seguido. Não importa se o que você diz faz sentido. Não importa se você tem profundidade, experiência, coerência. Se você tiver carisma o suficiente e dominar a arte da pose, o mundo vai te elevar. E quanto mais vazio você for, mais espaço vai ter para os aplausos entrarem. Mas como chegamos aqui? Como a ignorância se tornou entretenimento? Como a arrogância se tornou carisma? E por que a estupidez, quando embalada de forma espetaculosa, se transforma em prestígio? Há algo de profundamente doente nisso tudo. Uma espécie de febre coletiva, uma inversão grotesca dos valores mais básicos, onde o conhecimento é visto como arrogância e a ignorância como autenticidade, onde quem pensa é chamado de chato e quem grita bobagens é tratado como gênio espontâneo. Essas perguntas assombram não só os pensadores modernos, mas também grandes nomes do passado. Um deles foi Umberto Eco, escritor, semiólogo, filósofo, que uma vez disse: "As redes sociais deram voz a uma legião de imbecis." Não era desprezo, era um alerta. Eco, um dos maiores intelectuais do século XX, nos advertiu sobre um fenômeno perigoso: a inversão de autoridade. Não mais os sábios guiando os ignorantes, mas os ignorantes gritando mais alto que os sábios. Mas o que acontece com uma civilização que perde o senso de profundidade? Que transforma idiotas em celebridades? Que transforma a ignorância em símbolo de autenticidade? A verdade é que vivemos um colapso silencioso, um colapso da razão. E ele não começou ontem, nem começou com as redes sociais, mas elas o aceleraram. E agora, estamos todos dentro do espetáculo. Imagine a seguinte cena. Você estuda por anos, mergulha em livros, vive noites insones tentando entender o mundo com profundidade. Dedica sua vida ao pensamento crítico, à verdade, à tentativa de fazer sentido num planeta caótico. Mas quando compartilha algo sério, ninguém escuta. Seu vídeo tem 10 visualizações, seu texto 2 curtidas. Parece que cada palavra dita com honestidade afunda no esquecimento. Enquanto isso, do outro lado da tela, alguém diz absurdos com segurança. Frases vazias, gritadas com convicção, expressões exageradas, risadas falsas. E então, viraliza. Milhares de comentários, aplausos, likes, fama. Não é ficção. É o que acontece todos os dias. Essa é a lógica do espetáculo. Como denunciou o filósofo francês Guy Debord. Em sua obra A Sociedade do Espetáculo, ele previu um mundo distorcido, onde a aparência vale mais que a essência, onde o que importa não é o que se é, mas o que se parece ser. Um mundo onde a imagem devora a verdade. E assim, o idiota carismático se torna símbolo de liberdade. O pensador silencioso é visto como entediante. A ignorância ganha cor, edição, trilha sonora. A sabedoria perde audiência. Mas isso não é apenas uma crítica à cultura moderna. Não é apenas um desabafo filosófico. É uma tragédia, porque há consequências. E elas não são simbólicas, são reais. Uma sociedade que ri com os tolos e ignora os sábios está condenada a cair e nem vai perceber a queda. Friedrich Nietzsche alertou: a loucura é algo raro em indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas é a regra. E talvez nunca tenhamos visto isso com tanta clareza como agora.
Vivemos uma era onde a loucura deixou de ser exceção e virou norma. Onde o absurdo deixou de causar espanto e passou a ser tendência. Estamos cercados por vozes histéricas, opiniões gritadas, certezas fabricadas. Tudo amplificado por algoritmos que premiam o barulho, a polêmica, o escândalo. A verdade? Ela não gera engajamento. A nuance não rende curtidas. A sabedoria cansa o público. O que estamos vendo hoje é justamente isso. Uma normalização da loucura coletiva. Uma epidemia de superficialidade com filtros coloridos e trilhas dramáticas. O caos virou conteúdo. A ignorância virou produto. E não, isso não é só um problema moral. É muito mais profundo. É existencial. Porque quando idiotas são colocados em pedestais, os sábios se calam. Não por covardia, mas por exaustão. Porque lutar contra a correnteza do espetáculo exige uma força quase sobre-humana. Quando a ignorância vence, não é apenas a verdade que perde. É a possibilidade de sentido. É a chance de ainda haver direção em meio ao ruído. E em meio a essa tempestade cultural, onde o falso é premiado e o real silenciado, muitos entram em colapso interno. Perdem o rumo, a fé, a razão. E essa crise não é nova, não é inédita. Ela já corroeu outros antes, grandes pensadores, almas sensíveis. E agora, ela bate à nossa porta. Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, viveu em um mundo diferente. Mas a angústia era a mesma. Ele escreveu sobre o desespero de ser o que se é, sobre a sensação de viver cercado por máscaras, por papéis sociais impostos, vaidades frágeis, onde poucos, muito poucos, têm coragem de encarar a verdade de si mesmos. Kierkegaard dizia que o homem vive em desespero quando finge ser alguém que não é, apenas para agradar o mundo. Quando troca sua essência por aceitação, quando veste uma persona só para ser amado. E hoje, o que mais vemos são pessoas desesperadas por validação, por curtidas, por palmas virtuais, gente criando versões caricatas de si mesmas, reconfigurando sua identidade como se fosse um algoritmo, trocam autenticidade por influência, trocando verdade por performance e a própria alma por número de seguidores. E o mais assustador, transformam a própria estupidez em personagem. E aos poucos, se perdem dentro dela. Não é raro ver alguém começar com uma piada e, sem perceber, tornar-se a própria piada. A performance se torna permanente, a ironia, um modo de vida, o raso, um hábito, e a idiotice, um vício lucrativo. Mas e quando a câmera desliga? E quando o público muda de foco? E quando a máscara cola no rosto e já não pode mais ser tirada? O que resta de um ser humano, quando tudo o que ele é aquilo que fingiu ser para agradar? Há algo perverso, quase cínico, na maneira como recompensamos comportamentos vazios. Como se o vazio agora fosse sinônimo de sucesso. Como se a ausência de profundidade fosse uma virtude. Vivemos em uma era onde o ridículo é lucrativo. Não basta falar. É preciso escandalizar. Não basta aparecer. É preciso performar a própria decadência. A tragédia virou espetáculo. A ignorância, um negócio. Quem grita, viraliza. Quem simplifica, conquista. Quem pensa, cansa. E isso cria um novo tipo de sucesso. O sucesso do idiota. Mas não qualquer idiota. O idiota performático. O que entende as regras invisíveis do jogo e joga com maestria. Aquele que compreendeu que não precisa fazer sentido, basta fazer barulho. Que não precisa ter conteúdo, basta ter carisma. Que percebeu que a profundidade assusta, mas a ignorância diverte. O idiota performático não está ali por acaso. Ele é produto da demanda. Ele existe porque é desejado. Ele floresce porque há aplauso. E o mais aterrador,
Ele não precisa saber de nada. Não precisa estudar, refletir, amadurecer. Só precisa parecer confiante. A inteligência exige dúvidas, a estupidez, certezas. E o mundo ama certezas. Estamos vivendo o que o psiquiatra Carl Jung chamaria de dissociação coletiva. Um afastamento em massa da realidade objetiva em favor de narrativas emocionais, memes, personagens fictícios, delírios sociais cuidadosamente embalados. Vivemos dentro de bolhas digitais onde a verdade é moldada por conveniência, onde o absurdo é repetido até parecer plausível, onde a vaidade se traveste de opinião. Jung acreditava que a ignorância de si mesmo era a raiz do mal moderno, que todo comportamento destrutivo nasce da recusa em olhar para dentro. E o que é o idiota vangloriado senão um sintoma claro disso? Um homem que desconhece sua própria profundidade, mas grita no escuro como se soubesse de tudo. Um avatar fabricado para entreter. Uma marionete de algoritmos, movida por vaidade, mantida por cliques. Um reflexo perfeito de um mundo que prefere se distrair a se curar. Que escolhe rir, em vez de pensar, esquecer, em vez de transformar. Mas isso não é apenas incômodo, não é apenas irritante. Não se trata de ódio, trata-se de perigo. Porque quando a idiotice é celebrada, ela se torna contagiosa. Ela vira modelo, referência. Ela é imitada, repetida, transformada em fórmula. E logo, é vendida como estilo de vida. E pouco a pouco, a verdade morre de inanição. A dúvida desaparece. A profundidade é enterrada viva. E o pensamento se torna subversivo. O sucesso do idiota não é apenas um sintoma do nosso tempo. É um sinal de alerta. Porque se a estupidez continuar sendo nossa principal forma de entretenimento, em breve será também nossa única forma de existência. Por isso é tão importante lembrar daqueles que resistiram, que nadaram contra a maré, que não aceitaram o aplauso fácil nem a mentira confortável. Como Lev Tolstói, que mesmo mergulhado em fama, prestígio e glória, sentiu o frio cortante do vazio, aquela sensação silenciosa de uma existência desconectada do real. Ele tinha tudo, mas não tinha paz. E então, em um gesto quase impensável para a sua época, abandonou a pompa. Rejeitou os títulos, os tapetes vermelhos, os banquetes da aristocracia, e foi buscar, na simplicidade e na fé, um sentido que os salões dourados não podiam oferecer. Outro que resistiu ao superficialismo contagiante foi Albert Camus, o pensador que dançava com o absurdo, que escolheu enfrentar o ridículo da vida com uma dignidade silenciosa. Ele não fugia da incoerência, não escondia a contradição, mas também não a transformava em piada. Camus nos disse: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. E talvez, hoje, sejamos essa criatura no extremo. Recusamos ser humanos. Preferimos ser memes. Recusamos ser profundos. Preferimos ser virais. Recusamos o silêncio, porque ele exige escuta. Preferimos o ruído, porque ele distrai. Mas e depois? Quando as luzes se apagarem? Quando os seguidores desaparecerem? Quando o algoritmo mudar? Quando a máscara cair? O que restará? Quem estará ali, por trás da persona? E será que, até lá, ainda saberemos quem fomos? Ou já teremos nos perdido de vez? Talvez o ato mais revolucionário hoje seja a seriedade, falar com profundidade, ter convicções, sustentar ideias que não cabem em 15 segundos, recusar o jogo fácil, não ceder à tentação de ser um idiota para agradar. Porque sim, ser inteligente hoje exige mais coragem do que ser engraçado. Pensar com clareza virou subversivo. E buscar o real, em meio a tanta performance, virou resistência. No fim das contas,
A fama baseada na ignorância cobra um preço. E não é pequeno. Ela mina a alma. Ela enfraquece o espírito. Ela nos afasta, pouco a pouco, do que realmente somos. Você começa fingindo por likes, depois por contratos, depois porque já não sabe mais ser de outro jeito. O mundo já tem idiotas demais. Eles não faltam. Estão por todos os lados, com microfones, câmeras e aplausos. E o pior tipo? O idiota carismático. Aquele que sabe embalar o nada em papel brilhante, que canta bonito, mas, como as sirenes da mitologia, leva ao naufrágio. Seja alguém que resiste, alguém que, mesmo sozinho, prefere a dignidade da verdade à popularidade da farsa, que escolhe ser ignorado pela multidão, a ser aplaudido pelo espetáculo da estupidez, porque no silêncio da consciência limpa há mais paz do que em milhões de curtidas vazias. Então, da próxima vez que você se sentir tentado a se idiotizar para caber, para viralizar, para ser aceito, lembre-se, há um preço para ser verdadeiro. Sim, mas há um vazio muito maior em ser uma farsa. Uma farsa bem editada, bem seguida, bem monetizada, mas ainda assim, vazia. E se por acaso você for um desses que hoje é celebrado por dizer absurdos, por entreter sem pensar, por lucrar com o raso, reflita, você está sendo amado pelo que é, ou pelo quão bem interpreta um idiota. A diferença é sutil, mas essencial, porque no fim, a verdade sempre cobra a conta. E quando ela chegar, não haverá filtro, nem fama, nem feed que te salve.